Pessoal, professor Cleiton aqui para mais uma correção com vocês, pegando aí a nossa última atividade e nós vamos fazer a correção, certo? Para não ficar nenhuma dúvida aí para vocês, beleza? Então, a primeira questão ele pede para determinar as raízes da função quadrada. Então, eu tenho aqui uma função do segundo grau, né? Para mim calcular as raízes, a primeira coisa que eu vou fazer é definir os coeficientes, ou seja, os valores do A, do B e do C, ok? Que a gente sabe que a fórmula de Bhaskara ela é escrita em função desses coeficientes, né? Então o A é quem está perto do x ao quadrado, então 4. O B é quem está perto do x, também é 4, sempre pegando o número com o sinal, né? Então, como eles são positivos, eu não preciso colocar. E o C é o que aparece sozinho, a gente chama de termo dependente, então menos 8, pegando ele com o sinal. Então, para calcular as raízes, como ela completa, fórmula resolutiva. Primeira coisa para a gente calcular é o delta, né? Então, lembrando a fórmula, b ao quadrado menos 4, que multiplica o valor do A e que multiplica o valor do C. Substituindo, eu tenho aqui, no lugar do B eu vou colocar o 4 ao quadrado, menos que é da fórmula, 4 que é da fórmula, o valor do A é 4 e o C é menos 8. Bom, resolvendo o que eu tenho para resolver aí, né, que é a potência e a multiplicação, então 4 ao quadrado é 16, aqui eu tenho a multiplicação de 3 números, primeiro a gente define o sinal, então menos por menos vai dar mais, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 8 é 128. Tá? Somando 128 com 16, eu chego lá no 144. Bom, se ele deu positivo, a gente já sabe que essa função ela vai ter duas raízes reais distintas. Então, para mim calcular as raízes, menos b, aí mais ou menos a raiz quadrada de delta, só que eu vou pegar logo mais, né? Sobre 2 que multiplica o valor do A. Então, substituindo, menos que é da fórmula, aí vem o B, que é 4, raiz quadrada do delta, o delta deu 144, sobre 2 que multiplica o valor do A, que também é 4. Continuando aqui, fica menos 4. Raiz quadrada de 144 é 12 e 2 vezes 4, 8. Estou devendo 4, estou com 12 para pagar, vai me sobrar 8 no bolso. Então eu vou ter 8 dividido por 8. Isso aqui é igual a 1. Encontrei a minha primeira raiz. Para calcular a segunda, né, é a mesma fórmula, só que no lugar do mais, a gente, no lugar do mais aqui, né, a gente vai trabalhar com menos. Então eu já troco bem aqui, ó. Certo? Ao invés de mais, eu vou colocar o menos. Então fica menos 4, menos 12, sobre 8. Então agora eu estou devendo 4, fui lá e gastei mais 12. Menos 4, menos 12. Repete sinal de soma, né? Acumulou a dívida. Então fica menos 16. Menos por mais é menos, 16 dividido por 8, isso aqui é igual a 2. Então as minhas raízes é 1 e menos 2. 1 e menos 2 eu tenho essa opção na letra A. Seguindo aí para a segunda questão, ele também pede para calcular as raízes da função, só que agora eu tenho uma situação aqui e minha função ela é incompleta. Ou seja, b igual a 0. Então eu tenho uma forma específica para resolver. É só pegar o f de x igual a L a 0. Né? Então isso aqui eu igualo a 0. E aí você resolve normalmente, né? Trocando o termo de lado. Fica mais fácil, mais rápido de trabalhar. Então, isolando o x, 16 indo de lado, também para cá com o sinal positivo. Para tirar o 2 daqui, o inverso da potenciação é a radiciação. Sempre que eu estiver trabalhando com expoente par, vai valer o positivo e o negativo. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 16. Bom, com isso eu tiro as minhas duas raízes. A primeira é 4,
que a raiz quadrada de 16, e a segunda é menos 4, que é menos a raiz quadrada de 16. Já que eu tenho menos 4 e 4, é na letra E. Próxima questão. Terceira. Para calcular as raízes. Aqui eu tenho uma outra função incompleta. Só que aqui o C é que é zero, não aparece. Só que eu resolvo da mesma maneira. Ó. Começo fazendo o f de x igual a zero. Então eu vou fazer o 2x ao quadrado menos 12x igual a zero. Aí aqui eu tenho que resolver colocando o x em evidência, né? Então, colocando o x em evidência, vai dividir cada termo desse daqui por esse termo que está em evidência. Então, 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. E menos 12x dividido por x sobra só o menos 12. Pronto, isso aqui é igual a zero. Daqui eu tenho que a minha primeira raiz, que é o x', vai ser igual a zero. Eu pego cada termo desse daqui igual a zero. E aí, resolve quando você tem alguma coisa para resolver, né? Aqui é só igualar. Agora eu vou pegar o que está dentro do parênteses, que é o 12x menos 12. Vou igualar a zero e vou resolver. Equaçãozinha do primeiro grau aí para desenvolver. Então é isolar o x, né? O 12 muda de lado, vai para lá positivo. E depois quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então fica 12 dividido por 2, que é igual a 6. E aqui eu tenho minhas duas raízes. E é o 0 e o 6. A opção correta é a letra C. Quarta questão. Eu também quero que a gente calcule as raízes da função abaixo. Lógico que é quando existe, né? Só tem situações que a gente pode não ter raiz. Então isso aí depende de quem? Do valor do delta, né? Do discriminante. Se ele for maior do que zero, tem duas. Se for igual a zero, só tem uma. E se for menor do que zero, não tem raiz. Tá? Vamos ver aqui. Então, pegando primeiro os coeficientes, né? Os coeficientes numéricos. Então, os valores do A, do B e do C. Então, o A é menos 2, o C 3, aliás, o B é 3 e o C é menos 5. 3 positivo para o B, né? A menos 2, B 3 e o C menos 5. Aí, delta. B ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Substituindo, fica 3 ao quadrado, menos que é da fórmula, 4 que é da fórmula. O A é menos 2, então parênteses, e o C é menos 5, parênteses também. Delta vai ser igual, 3 ao quadrado é 9, multiplicação de 3 números, tudo negativo, vamos definir o sinal primeiro. Menos por menos é mais por menos é menos. 4 vezes 2, 8, vezes 5, 40. 9 menos 40, isso aqui é igual a menos 31. Então o delta deu negativo. Se ele deu negativo, ele se enquadra nessa terceira situação aqui, ó. Né? Aqui, ó. Significa dizer que essa função aqui, essa função não tem raiz real. Graficamente, ela não troca o x em nenhum ponto. E a quinta e última questãozinha para a gente analisar algumas situações, né? Ele diz o seguinte: em relação ao gráfico dessa função, pode-se afirmar. Vamos lá, as afirmações. Vou analisar aqui, né? Se são verdadeiras ou falsas. É uma parábola com cavidade voltada para cima. Isso aqui depende do A. Se ele for positivo, é para cima, né? Se o A for negativo, é para baixo. No caso aqui, o A é negativo, ó, menos 3, está para baixo. Ele está dizendo que é para cima, então essa daqui ela é falsa. Seu vértice é o ponto 2 e 1. Bom, só posso saber se eu calcular. Para calcular o x do vértice, menos b sobre 2 que multiplica sobre 2
que multiplica o valor do A. E o y do vértice é menos delta sobre 4, que multiplica o valor do A. Então eu preciso do delta. Deixa eu calcular logo o delta aqui. É b ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Substituindo, né? O b é 4, então fica 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Né? A menos 1, B 4 e C menos 3. Então, finalizando esse cálculo aqui, vai ficar 16, menos por menos mais por menos menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, meu delta deu 4. Certo? Aí vamos lá para o cálculo das coordenadas do vértice, né? Então deixa eu finalizar aqui o x do vértice, tá? É menos que é da fórmula, aí o b, que é 4, sobre 2, que multiplica o a, que é menos 1. Então aqui vai ficar menos 4 sobre menos 2. Isso aqui é igual a 2. Então realmente o x do vértice, ó, que é o primeiro valor, é 2. Está correto. Menos delta, então o delta é 4, fica menos 4, sobre 4, que multiplica o valor do A. O valor do A é menos 1. Então vai ficar menos 4 dividido por menos 4. Menos por menos é mais, 4 dividido por 4 é 1. Realmente, as coordenadas do vértice é o 2 e o 1. Então essa daqui é verdadeira. Então eu descobri a verdadeira, né, que era o que eu tinha que fazer. Marcar a opção correta, né, que seria a opção D. Mas vamos analisar aqui os outros itens, né? Ele diz que ela intersecta o eixo das abscissas nos pontos menos 3 e 3. Ou seja, é o ponto onde ela toca o eixo x, a abscissa é x. Então o que eu preciso descobrir aqui? As raízes. Tá? O x' e o x dos linhos. Vamos calcular o x' aqui. Então menos b mais a raiz quadrada do delta sobre 2 que multiplica o a. X' menos que é da fórmula, b é 4, raiz quadrada do delta, o delta é 4, sobre 2 que multiplica o a é menos 1. Então fica menos 4, mais 2, que é a raiz quadrada de 4, dividido por menos 2. Isso aqui vai ser igual, menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por menos 2, menos por menos mais, 2 por 2 dá 1. Então, teria que ter dado 3, né? Ou menos 3. Como uma já não deu, não vou nem calcular a outra. Já sei que isso aqui é falso. Né? Se você calcular a outra, provavelmente não vai bater também. Ou pode até dar, mas se uma não deu certo, então não são esses dois pontos, né, que tocam o eixo das abscissas. Então você já combina logo. O seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas. Só seria o eixo das ordenadas se o x do vértice fosse igual a 0. Aí você teria o y do vértice em cima do eixo das ordenadas. E aí você teria o eixo de simetria da função, né, que é o que divide ela exatamente no meio, gráfico exatamente no meio, sendo o eixo do y. Só se o x do vértice fosse igual a 0. Como não é, o x do vértice é 2, então essa daqui também é falsa. Ela intersecta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo do y, em 0 e 3. Na verdade, ela intersecta em 0 e menos 3, né? Porque o c é menos 3. E determina o ponto onde ela toca o eixo do y é o c. Então, o x é 0 e o c é exatamente esse valor aqui, ó. Né? Então teria que ser menos 3. E é 3, então ela é falsa. Certo? Então a gente já tinha matado a questão, né? A opção correta é a letra B, só fica ela de verdadeira mesmo. Beleza? Então pessoal, tá aí a correção da nossa última atividade. Certo? Vocês vão corrigir e enviar no link que eu vou disponibilizar abaixo. A gente aí somando pontos aí para fechar aí a nota de vocês. Beleza? Então, tchau, tchau, forte abraço. Até a próxima.